Então agora eu vou resolver algumas questões, dúvidas de 9 questões que a aluna Ana me pediu. Aqui na questão 2, como é que você vai reconhecer o que é cada um desses passos, do ciclo do carbono. Então primeiro a gente tem que perceber o seguinte, tudo que está injetando carbono na atmosfera vindo de animais ou vegetais é a respiração. Então aqui, o 1 é respiração e o 3 também é respiração. O que retira o carbono da atmosfera? A única coisa que consegue retirar o carbono da atmosfera é a fotossíntese pelas plantas. É a fotossíntese. Ainda tem dois números aqui, Então, esse daqui, o 4, se é um carbono que está chegando da atmosfera vindo dos combustíveis fósseis, é porque esse combustível aqui foi queimado para poder virar carbono. Então, isso aqui é combustão. Combustão. E esse carbono que sai da planta e entra no animal, é porque o animal comeu essa planta. Então, isso aqui a gente chama de nutrição. Então, a única alternativa que contém as respostas corretas é a B. Porque o restante, esse aqui não é nutrição, esse 3 não é nutrição, e esse 5 não é fotossíntese. Então, a única que contém as duas corretas é essa letra B aqui. A 4 é a mesma coisa, A gente tem que reconhecer qual é o nome do processo 1, qual é o nome do processo 2. O processo 1 retira gás carbônico e produz oxigênio. Então, o processo 1 é a fotossíntese. E o processo 2 injeta gás carbônico, E usa oxigênio juntamente com glicose. Isso aqui é respiração. Então, uma vez que a gente descobre que isso é fotossíntese e isso é respiração, aí a gente avalia, O 1 é realizado por animais? Não. Então, a gente já tira essa, essa tá errada, essa tá errada e essa tá errada, porque o 1 não é feito por animais. Então, só resta essas duas aqui. O 2 é feito por animais e vegetais, correto, porque ambos respiram. Apenas na presença de luz? Não, porque a única coisa que precisa da presença de luz é a fotossíntese. A respiração ela acontece inclusive no período noturno. Então não pode ser isso aqui também. Então por isso que é a letra D. A 12. A 12, a gente tem que tentar descobrir, qual que é esse ciclo. Acho que ele não está dizendo qual é o ciclo. Mas só da gente perceber que tem uma produção de energia vindo de um depósito subterrâneo, isso aqui é combustão. Então, isso aqui é o ciclo do CO2, ciclo do carbono. Então, uma vez que a gente percebe que isso aqui é o ciclo do carbono, por outros motivos também, porque, os animais e as plantas enviam carbono e somente as plantas retiram o carbono. Então, o que a gente percebe? Que o A é a fotossíntese e o B é a respiração. Então, a gente reconheceu tudo. Na verdade, quando a gente reconheceu qual era o ciclo, dá para marcar que isso aqui era o ciclo do carbono. Mas é bom que eu já expliquei todo o resto. Por isso que a 12 é a E. A 23. Isso aqui, até eu enviei um texto para você. Que, na verdade, isso aqui fala, a lacuna é isso aqui, Isso aqui é a lacuna que a gente tem que preencher, esses pontinhos. Então, esse fenômeno dos relâmpagos, relaciona-se à fixação atmosférica do nitrogênio. Por quê? A fixação do nitrogênio ela acontece ou pela fixação por algumas bactérias, e cianobactérias, ou quando ocorrem relâmpagos, porque o relâmpago ele aquece a atmosfera
naquele traçado dele, às vezes acima de 500 graus Celsius. Aí, esse comportamento de aquecimento da atmosfera, na hora que o relâmpago toca o solo, faz com que o N2 da atmosfera vá para o solo. Então, a única coisa que não precisa, né, de bactérias, nem de cianobactérias, para fixar nitrogênio no solo é quando a gente tem uma tempestade com relâmpagos. O relâmpago realmente ele deixa tudo mais verde nesse sentido. Ele deixa o solo mais nutritivo. Então, por isso que é AB. 25. Aqui, né, são equações, principalmente A1 e A3, são mais comuns. Essa é uma equação, ó, vamos pensar, o que vai pegar carbono junto com água para transformar em carboidrato e água? Isso daqui é a fotossíntese. É a equação da fotossíntese. Então, a gente tem que tentar reconhecer pelo menos esses componentes químicos, né? Carbono, água, glicose, oxigênio e água. Então, o que retira CO2 para transformar em glicose, liberando oxigênio e liberando água? Fotossíntese. E A3 é o oposto, vai pegar a glicose e da glicose vai liberar carbono. Então, de repente, você não precisa entender toda a equação, cada detalhezinho, mas tem que entender o contexto geral. Isso aqui a gente vê muito na ciência ambiental, que é a equação da fotossíntese e a equação da respiração. Então, essa última aqui, ó, respiração. A2 é uma equação que, de repente, ela deve estar aparecendo agora, ela aparece em alguns slides, que é a transformação da amônia. Então, ela sai da amônia e se transforma em nitrito. Então, isso aqui é uma parte da nitrificação, não é a nitrificação inteira, porque a amônia se transforma em nitrito, depois em nitrato. Aí é a nitrificação inteira, mas isso aqui já é o início do processo de nitrificação. Então, faz parte entender assim, o básico dessas equações, porque tem a ver com os ciclos do carbono e do nitrogênio. Então, uma vez que a gente descobre isso, vamos ver, né? Porque a gente tem que assinalar a alternativa incorreta. Então, representa um processo realizado por organismos clorofilados. Sim, realmente esses organismos é que fazem a fotossíntese. 2 é realizado por alguns tipos de bactérias que estão relacionadas à ciclagem de nitrogênio. É verdade. A nitrificação ela é feita por algumas bactérias. Vou pular para D aqui. A D é 3, né? Representa um processo anaeróbico realizado por certos tipos de fungos. Sim, por quê? Porque o processo de respiração, ele ocorre respiração das plantas, respiração dos animais e a respiração do solo. Que na verdade, como é que o solo respira? Todos os organismos que estão no solo. Então, alguns organismos que estão respirando também são os fungos. Então, tá certa. E a 2, ó. A2 é um processo de nitrificação. É realizada por animais em geral, na verdade são por bactérias, apenas algumas bactérias, e não está relacionada com a ciclagem de nitrogênio, mas essa equação é uma das mais importantes do ciclo do nitrogênio. Por isso, essa é a única alternativa incorreta. Aqui também, ó, 1, 2 e 3 representam processos bioquímicos relacionados à ciclagem de matérias. Sim, são processos bioquímicos da ciclagem do carbono e do nitrogênio. Por isso que a errada é a letra C. Agora vamos lá, na 8 da página 2. Não, na 2 da página 8, essa daqui. Então, eu vou querer que você dê uma olhada na página 24 dos slides de aula. Que é importante isso. Porque quando a gente estuda o ciclo do nitrogênio, é importante a gente saber pelo menos o composto químico desses 3 termos aqui, ó. Da amônia, que é NH3, do nitrito,
que é o NO2, e do nitrato, que é o NO3. Então, uma vez que a gente reconhece esses daqui, a gente olha para essa equação e, por mais que a gente não entenda cada passo, a gente percebe que a amônia está sendo transformada em nitrito e o nitrito está sendo transformado em nitrato. Ou seja, esse é o ciclo do nitrogênio. Então, isso acontece tudo por meio de bactérias. Tem que ter bactérias que transformam a amônia em nitrito, tem que ter bactérias que transformam o nitrito em nitrato. Então, se a gente não tiver bactérias, vai faltar o que no solo? O nitrato, que é o principal. Então, vai faltar nitrito também, mas nem é opção aqui, porque faltaria também. Mas assim, não é água, não é sulfato, não é fosfato, não é oxigênio, vai faltar o nitrato. Agora a 6. Essa aqui. A 6, vamos lá. A gente tem que ver quais são corretas, né? Dentre essas alternativas que falam do ciclo da água. Então, vamos lá. A área ocupada pelos oceanos é maior que a dos continentes, correto? Mas por isso a quantidade de água das chuvas que cai nos oceanos supera a quantidade de água evaporada. Não, falso. A quantidade de água evaporada nos oceanos é bem maior do que a quantidade de água que chove nos oceanos. Aí a 2. Nas áreas continentais, o sol aquece a água, provoca a evaporação, que irá cair sob a forma de chuva. Isso explica a maior quantidade de água que cai como chuva sobre os continentes. Falso. Por quê? Porque o que explica essa maior quantidade de água que cai sobre os continentes não é a intensa evaporação que tem sobre os continentes, porque a intensa evaporação ocorre sobre os oceanos. Então, não é essa a explicação do motivo. Então, o que explica que caia mais chuva sobre os continentes é porque você tem muita evaporação no oceano e você tem o vento carregando a umidade, né, que foi retirada do oceano em direção ao continente, condensando em forma de nuvem, chovendo sobre o continente. Por isso que isso daqui está falso também. A 3. Os ventos sopram tanto do mar para a terra e vice-versa. E eles têm a capacidade de transportar a água, ou já condensada, né, que são as nuvens, do mar para a terra e vice-versa. É isso. Essa é a explicação do porquê que, né, você vai ter mais chuva num lugar ou no outro. Tem essa coisa do vento, né, tá carregando. E a 4. A água evaporada nos oceanos que não cai sobre os oceanos é empurrada pelo vento para os continentes e lá chovendo. Isso explica o destino de várias águas que são, né, evaporadas nos oceanos, que não chove sobre os oceanos. Então, a gente tem correta a 3 e a 4. Por isso é a letra E. 3 e 4. Agora a 11. A 11, vamos novamente reconhecer. Isso aqui é um ciclo do nitrogênio e a gente tem que dar nome para cada um desses números aqui. Então, processo que puxa o N2 da atmosfera e joga no solo como amônia é a fixação. Então, o 1 é fixação. Aí o processo que transforma a amônia em nitrito e depois nitrito em nitrato é nitrificação. Então, esses dois processos aqui é a nitrificação. E o processo que transforma o nitrato novamente em N2 livre é a desnitrificação. Dito isso, a gente tem que assinalar a alternativa que contém duas correspondências incorretas. Não adianta ter só uma incorreta, tem que ter duas incorretas. 1 é fixação, 2 é nitrificação, correto. 2 é desnitrificação e 4 é fixação. Por isso é a letra B. Vamos continuar mesmo assim, ó. 2 é a nitrificação, 3 é a nitrificação. 4 é a desnitrificação e 3 é a desnitrificação. Não. Então, a única alternativa que tem dois incorretos
é a B. Essa daqui só tem um incorreto. Esse daqui está correto. Entendeu? Então, assim, pela lógica da questão, tem que ter as duas incorretas. E a última, que é a 3 da página 13. Essa daqui, né? Então, eu quero que você olhe a página 21 dos slides, que diz o seguinte: apenas bactérias e cianobactérias, são essas cianofícias, apenas essas bactérias, esses tipos, conseguem fazer a fixação do nitrogênio atmosférico 1 e 2. Então, vegetais superiores não conseguem, animais não conseguem, algas verdes não conseguem. Então, a fixação ocorre apenas por algumas bactérias e algumas cianobactérias. Por isso é a letra A.